na sequência, né? Nós estamos estudando nessas últimas quartas o livro de Daniel. Já estudamos até o capítulo 3, hoje é o capítulo 4, verso a verso. Preciso correr um pouquinho porque esse é um capítulo um pouco extenso. Então nós vamos examinar aqui os principais versos e vamos ver qual é a lição que Deus tem para nós neste capítulo 4 do livro de Daniel. Você e eu vamos ver quanto recado Deus tem para nós, quanta coisa a gente se identifica aqui neste livro e tem a ver com a nossa vida diária. Querem ver? Vamos começar. Daniel capítulo 4, verso 1. E diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Para aqui, verso 1. O que você nota de diferente em relação do capítulo 4 em relação aos demais capítulos do livro de Daniel? Esse primeiro verso aqui responde esta pergunta. O que tem de diferente? O que você acha que tem de diferente aqui? Quem é que está escrevendo aqui no capítulo 4? Nabucodonosor. Portanto, o que tem de diferente? Todos os outros livros que compõem o livro de Daniel, os outros capítulos, foram escritos pelo próprio profeta Daniel. O capítulo 4 foi escrito por Nabucodonosor. É isso que tem de diferente. Foi o próprio rei Nabucodonosor que escreveu o capítulo 4. Aí surge uma pergunta. Alguém poderia dizer: peraí, Mauro, mas não diz que a Bíblia toda é inspirada por Deus? Sim ou não? Sim. O capítulo 4 de Daniel é inspirado por Deus? Sim. Mas não foi escrito por Nabucodonosor? E como é que eu sei que continua sendo inspirado por Deus? Muito simples, você vai ver no conteúdo do capítulo que se trata de um testemunho. Ele vai contar o que Deus fez na vida dele. Por isso este capítulo foi incluído aqui na Bíblia, porque é um testemunho poderoso de um rei que era pagão. Olha a força desse capítulo. Não era qualquer pessoa. Nabucodonosor, no tempo em que este capítulo foi escrito, era simplesmente o homem mais poderoso do mundo. Ele era o imperador da Babilônia, e a Babilônia mandava no mundo. Portanto, quem está escrevendo aqui era o homem mais poderoso da terra. É importante esse capítulo? O testemunho dele é importante? Tenta imaginar hoje, nos nossos dias, o presidente dos Estados Unidos dando um testemunho do que Deus fez na vida dele, da transformação de vida. É isso aqui que nós vamos estudar. Ele escrevendo, e você vai ver o que ele vai contar para nós. O que aconteceu com ele, o que Deus fez na vida dele. Lembrando que até agora, nós estudamos os 3 primeiros capítulos, esse rei só está fazendo besteira. Até agora, até o capítulo 3, ele só fez besteira. Desobedeceu a Deus. Deus disse que ele era só a cabeça de ouro da estátua. Ele mandou fazer uma estátua inteira de ouro, dizendo: não, eu não aceito o seu plano, o meu plano é que eu vou mandar para sempre. Ele fez de tudo. Mandava matar como se fosse beber um copo d'água, lembra-se? Chamava os magos, se não adivinharem o sonho, ele mandava matar. É esse Nabucodonosor que nós estamos falando aqui. De repente ele começa a escrever essa carta. Para quem é a carta? O verso 1 falou: a todas as nações e línguas que moram em toda a terra. Para quem que ele escreveu? Para o mundo. É um testemunho para todas as pessoas. Quem é que ele quer que saiba disso aqui? O mundo inteiro. É um documento escrito para o mundo inteiro. Olha a importância disso. Verso 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O que você nota de diferente aqui? É que aquele rei que até o capítulo passado mandou fazer uma estátua inteira de ouro, querendo dizer que ele é que ia comandar, o império dele seria eterno. Aqui ele começa a dizer que quem é eterno? Deus, o Altíssimo. Agora ele reconhece que a autoridade é do Altíssimo, que quem tem um reino eterno é Deus e não ele.
Esse homem está transformado aqui, está dando um testemunho para todo mundo. E vamos ver o que aconteceu na vida dele para ele ficar desse jeito aqui. Mas logo de cara, quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente já entende uma coisa: esse Deus de quem ele está falando, que é o nosso Deus, que nós conhecemos e adoramos, esse Deus é capaz de transformar um rei pagão, o homem mais poderoso do mundo. Ele pode transformar qualquer um de nós? Esse rei pode transformar um alcoólatra, pode transformar um viciado, pode transformar alguém que tem uma religião formal, só vem à igreja, mas ainda não conheceu a Deus direito. Sabe aquela pessoa que leva uma religião que é formal apenas? Ele pode transformar qualquer pessoa, porque existe gente dentro da igreja que ainda não foi transformada. Esse Deus pode mexer com qualquer um de nós. Vamos seguir, verso 4. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Para aqui. Amigo, olha que coisa para nós, hein? Que recado, hein? Será que alguns de nós estamos assim, sossegados na nossa vida, no nosso palácio, acomodados, vivendo do jeito que nós queremos, na nossa prosperidade? É isso que estava acontecendo com a vida dele. Ele estava vivendo algum problema? Esse homem não tinha problema nenhum. Portanto, o que aconteceu com ele, aconteceu quando ele estava tudo bem. Mas estava bem para Deus? Ele não estava nada bem para Deus. E a pergunta é para mim e para você: embora possamos na nossa mente achar que está tudo bem conosco, a pergunta é: será que está tudo bem conosco aos olhos de Deus? Será que nós estamos sossegados na nossa casa, vivendo na nossa prosperidade? E será que Deus está prestes a sacudir o nosso barco? É isso que ele está dizendo aqui. Estava tudo bem com ele, tudo em paz, tudo às mil maravilhas. Mas Deus não estava nada feliz, nada contente. Para Deus as coisas não estavam nada bem, nada bem. Verso engraçado, isso aqui que a gente tem que lembrar. Quando a gente está vivendo com tranquilidade, com prosperidade, mas sem cuidar das coisas espirituais, é que a nossa vida pode mudar num piscar de olhos. Você já pensou nisso? Como a vida pode mudar num segundo. Às vezes você levanta, toma seu banho, seu jejum, vai sair para o trabalho, nem imagina o que está para acontecer, que pode alterar toda a sua vida. Uma carta pode alterar uma vida. Uma curva pode alterar uma vida. Um telefonema pode alterar uma vida. Uma consulta médica pode alterar uma vida. Um desemprego fora de hora pode alterar a vida. Nós não sabemos, de repente um evento muda toda a nossa vida. Sabe lá o que pode acontecer de repente depois de um diagnóstico médico? Quantas pessoas que você vê em São Paulo no trânsito, às vezes você vê pessoa com aquele semblante amargurado. Eu já vi gente chorando no volante. Você não sabe o drama que aquela pessoa pode estar vivendo depois de um resultado de um diagnóstico médico. Desaba o mundo. Desaba o mundo em um segundo. O mundo de Nabucodonosor está prestes a desabar e ele ainda não sabe. Ele está descrevendo uma carta assim: eu estava sossegado no meu palácio, quando de repente Deus, verso 5: tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os meus pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram ou me perturbaram. Por isso fiz um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Você lembra de alguma coisa aqui? Não? Esse rei aqui é teimoso, né? Que mania que esse cara tem de sonhar e incomodar os outros, querer que os outros digam o que ele está sonhando. Não aprende. De novo, olha aqui. Lembra no capítulo 2? Agora de novo no capítulo 4, ele sonhou, chama todo mundo, não aprende. E aqui diz que os astrólogos, os magos, conseguiram de novo dar a interpretação para ele? De novo não. E por que o ser humano é tão teimoso e insiste com fórmulas erradas?
insiste com o que não dá certo. Está aqui de novo, um rei, comandante do mundo, demonstrando até uma certa ignorância e teimosia, porque insiste com fórmulas que não dão certo. E outra coisa que chama a atenção nesse verso é que Deus muitas vezes se comunica com as pessoas através de sonhos. Impressionante como ele se comunicava com Nabucodonosor através dos sonhos, né? Fica muito claro isso aqui na Bíblia. E isso no Velho Testamento é muito comum, Deus falar com pessoas através dos sonhos. Mas no Novo Testamento também há episódios. Tem um que a gente se lembra sempre. Quem se lembra? Com quem Deus falou através do sonho num momento muito importante? Esposa de Pilatos, lembra-se? Foi ela que foi levar o recado para Pilatos: olha, não mexe com Jesus, não mexe com esse santo. Ele estava próximo a decretar a morte de Cristo. A esposa dele veio e disse: eu tive um sonho e Deus me falou isso aqui. Amigos, eu sempre tomo esse verso para dizer uma coisa para vocês. Existe base bíblica. Às vezes nós temos que ouvir as nossas esposas. Tem base bíblica. Às vezes nós temos que ouvir. Tá bom? Deus se comunicava através dos sonhos. E aqui ele tem um sonho, chama os magos, e os magos mais uma vez não dão a interpretação. Seguindo, verso 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Lembram-se? Ele deu outro nome para Daniel, um nome que tinha a ver com a divindade pagã. Ele tirou o nome de Daniel, o nome que vem do hebraico, e deu um nome relacionado com uma divindade pagã, que é Beltesazar. Seguindo o verso: no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E vai de novo ele querendo que o Daniel descubra o que ele sonhou e qual é a interpretação do sonho. Verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Agora ele vai contar para Daniel o que ele tinha sonhado. E vamos examinar esse sonho. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma grande árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era visível até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Então, resumindo, ele contou um sonho. Resumindo, o que ele viu no sonho? Uma árvore imensa, dizia que com muitos ramos que se espalhavam pela terra. No sonho dele, na visão, uma árvore gigantesca, os ramos se espalhando por toda a terra. Diz que a árvore era muito, muito alta, ela podia ser vista de qualquer ponto da terra. E de repente, no meio desse sonho, ele fica espantado quando aparece um ser celestial que dá uma ordem em voz alta: derrubai a árvore, arranquem os ramos, mas não arranquem o tronco, deixe o tronco no lugar, só derrubem a árvore. E ele ficou encafifado com aquele negócio e queria que Daniel explicasse para ele o que significava esse sonho, que mais uma vez tinha perturbado e tirado o sono dele. A árvore gigantesca. Olha, verso 16: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer,
e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho, agora Nabucodonosor está dizendo isso. Isto em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu agora, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. E aí ele vai concluir. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Pelo que disse o rei a Beltesazar: não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. Para aqui. Depois de ele relatar o sonho da árvore, ele relata que também havia um decreto de que houvesse mudança de coração, e durante 7 anos aconteceria algo que ele quer que Daniel explique o que é. E aí a Bíblia diz que Daniel, o profeta Daniel, ficou atônito, espantado e perturbado quando ouviu o relato do sonho. Daniel se espantou. E o rei, quando percebeu que o próprio Daniel estava espantado, sabendo que esse sonho vinha de Deus, ele pensou o seguinte: se Daniel, que tem ligação com o Deus do céu, ficou espantado, meu Deus, o que é isso aí? O que significa esse sonho se o próprio Daniel está perturbado? E Daniel está perturbado por quê? Olha o aspecto cristão marcante na vida de Daniel. Vamos recapitular alguns anos atrás. Daniel veio espontaneamente para a Babilônia? Não. Veio escravo. Ele tinha razões para não gostar do rei? O rei era cristão ou pagão? O que ele via o rei fazer todos os dias agradava a Daniel? De repente vem um sonho e Deus diz que vai mandar um castigo para Nabucodonosor se ele não mudar o seu comportamento. Nós vamos ver isso já, daqui a gente. Não era para Daniel ficar feliz? Não era para ele dizer assim: agora ele vai ter que encarar o meu Deus e ele vai ser punido por tudo que ele faz? Não era para ele ficar? Mas ele ficou? Não. Sabe o que ele começou a dizer para o rei? Senhor, esse sonho eu gostaria que fosse para os teus inimigos e não para o Senhor. Veja o comportamento cristão desse jovem, que já não era mais jovem nessa altura. Aqui, segundo estudiosos, no capítulo 4, já se havia passado 30 anos. Portanto, se Daniel tinha 17 anos no capítulo 2, ele tinha 47 anos aqui no capítulo 4. Um jovem ainda. Ou não? 47 é um jovem. Um rapaz. Aqui no capítulo 4. Vejam, olha o comportamento dele, preocupado com o rei. Por isso a Bíblia diz que ele ficou atônito, porque ele não sabia como é que ele ia contar para o rei o que é que vinha pela frente. Ele não sabia, estava sem jeito, e foi pressionado pelo rei a contar o sonho e a interpretação. Onde que eu parei? Verso 19, verso 20. O verso 20 diz assim: a árvore que viste, ele vai começar a explicar. Preste atenção que agora Daniel vai explicar para o rei o sonho. Ele diz: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e cujo fruto abundante, e em que havia mantimento para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. No sonho que ele teve, quem representava a árvore? Quem era a árvore? Grande, gigantesca, poderosa. Ele, de novo, Nabucodonosor. És tu, ó rei. Esta árvore é o Senhor. Ela tomou conta da terra. Lembra-se no sonho? Os ramos foram tomando conta da terra, se espalharam como ele, cujo império também se espalhou pela terra, se tornou muito poderoso. E diz que ela quase alcançava ao céu, porque o poder dele podia ser visto de todas as partes da terra. Pastor, quanto tempo, bom te ver. Pastor Marcelo, saudade, viu, pastor? O senhor faz falta, viu? Vamos ver o pastor Marcelo aqui. E Nabucodonosor, ouvindo aquilo, começou a compreender na descrição que realmente se adaptava, tinha a ver com ele.
E Daniel está explicando para ele: essa árvore, os ramos, essa grandeza, representa o Senhor, tu és a árvore. E aí ele segue, verso 23. Ele continua explicando, aqui é Daniel explicando: quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-o na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele o quê? O que diz aí? 7 tempos. Tempo em linguagem profética significam anos. Então, até que passem 7 anos. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre quem? Sobre o rei, sobre o Senhor, meu Senhor. Verso 25. Serás tirado de entre os homens, olha aqui o decreto de Deus: será tirado de entre os homens, e a tua morada será com quem? Com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, capim, né? E serás molhado do orvalho do céu. Passar-te-ão 7 tempos, ou 7 anos, por cima de ti, até que conheças o Altíssimo, conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Primeiro, Daniel, muito desajeitadamente, está tendo que contar para o rei, dar uma notícia para ele. Está dizendo assim: olha, Deus fez o senhor ter esse sonho da árvore, representando o senhor mesmo, o seu poder, sua maneira de tomar conta do mundo, e isso chegou até o céu. O senhor se engrandeceu, se orgulhou tanto, seu orgulho é tamanho que chegou no céu, e Deus está mandando um recado por meu intermédio: se o senhor não mudar, isso vamos ver no verso seguinte, vocês vão ver que é condicional isso aqui. Isso aqui era condicional. É isso que é incrível, como Deus age conosco. Isso era condicional. Nabucodonosor podia mudar isso aqui. O decreto de Deus era condicional. Era uma profecia condicional. Se o senhor não mudar, o senhor vai ter 7 anos de loucura, demência, loucura mesmo. E aqui vamos fazer um parênteses, porque é interessante o que Daniel descreve. Olha que coisa interessante. Alguns psiquiatras pegaram essa descrição de comer com os animais, cabelos crescerem como penas e unhas como garras, quer dizer, desmazelo completo, considerar-se como um animal e viver no meio dos animais. Alguns psiquiatras dizem que essa é uma doença chamada licantropia, ou síndrome do homem lobo. É a pessoa que pensa que é animal. É uma doença, é um estado mental, psíquico, que a pessoa pensa que é animal e começa a viver como tal. Então começa a habitar no meio dos animais, começa a andar D4, começa a comer capim. Olha que coisa impressionante, licantropia. Foi essa a doença de Nabucodonosor, segundo os psiquiatras analisando isso aqui. Deus disse que esse homem, que era o homem mais poderoso da terra e orgulhoso, se não mudasse o seu pensamento, sofreria por 7 anos esta doença, viver como os animais. Percebem o paralelo de homem mais poderoso da terra, orgulhoso, que vivia com toda a pompa nos palácios, com glória, com poder, de repente viver 7 anos como um animal, comendo capim. O que você tira de lição para pensar? O que Deus tem para ensinar para nós através disso aqui? Ou será que isso aqui é uma lição para a gente aprender história sobre Nabucodonosor? Você acha que é por isso que isso aqui está na Bíblia? Não, meu amigo, isso aqui tem a ver comigo e com você. E você vai dizer: peraí, Mauro, o que tem a ver comigo? Comer capim e andar de 4? Você já vê já. Você já vai ver já o que tem a ver conosco isso aqui. Não com você e comigo. O que tem a ver com a nossa vida isso aqui? Esse decreto, portanto, era condicional. Deus mandou um aviso para ele, na verdade, através desse sonho. O sonho era um alerta, um aviso. Quer ver? Deus deu um tempo para ele se arrepender. Deu um tempo. Quer ver? Será que foi pouco tempo? Diz assim, verso 26. Quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Olha,
o senhor não vai perder o seu reinado, porque no sonho, lembra-se, mandaram derrubar a árvore, os ramos, os frutos, mas para deixar o quê? O tronco, não era para arrancar o tronco. Significa que ele perderia o poder por 7 anos, mas o reino dele seria preservado. E se ele, após os 7 anos de loucura, aceitasse a Deus, aceitasse a soberania de Deus na vida dele, ele voltaria a retomar o seu reino. Ele ainda voltaria a retomar o seu reino, ou seja, o reino dele seria protegido, preservado, durante 7 anos. Verso 27, olha Daniel dizendo: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze o quê? Os teus pecados pela injustiça, as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Era um decreto condicional. O problema aqui era uma questão de soberania, porque Nabucodonosor havia desafiado a soberania de Deus. No momento que ele construiu aquela estátua de ouro e colocou em jogo a questão da adoração, porque lembra, essa estátua de ouro, ele mandou que fizessem o quê? Ficassem de joelho com o rosto no chão e fizessem o quê com a estátua de ouro? Adorassem. Adoração, um monumento que ele criou, que representava todo o poder dele. Ou seja, ele estava dizendo para o céu: não, quem é digno de adoração sou eu, não Senhor. Quem manda no meu império e determina o tempo em que ele vai durar, sou eu, e não Senhor. Ele desafiou a soberania de Deus. E aqui no estudo passado eu coloquei: será que nós algumas vezes nos comportamos como Nabucodonosor? Será que tem alguém recebendo os planos de Deus e dizendo: Senhor, mas esse cálice é muito amargo, eu não vou tomar, eu vou fazer do meu jeito? Será que tem gente construindo estátua de ouro e dizendo para Deus: olha, o seu plano pode ser muito bom, mas o meu é assim, olha, o meu é melhor, e eu gostaria que o Senhor abençoasse o meu plano, eu queria que o Senhor batesse o carimbo no meu plano, porque o Senhor é tão misericordioso, é tão amoroso, que o Senhor vai me aceitar do jeito que eu sou, com o meu plano e com a minha estátua de ouro, porque o Senhor é amor, e como o Senhor é amor, o Senhor aceita tudo. Mas não funciona assim, amigo. Com Deus não funciona assim. Eu não posso impor para Deus o que eu acho que é certo. E esse é o problema que está em jogo aqui. Nabucodonosor está tendo um momento de juízo, de julgamento com Deus, para que ele possa rever o conceito que ele tem a respeito da soberania de Deus na vida dele. Desafiou a autoridade do céu. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E aqui a gente tem que pensar algumas coisas para a nossa vida. Primeiro, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. É isso que Deus quer ensinar para Nabucodonosor. E se ele não quiser aprender no prazo que Deus vai dar a ele, que nós vamos ver aqui, que é de 1 ano, Deus vai dar 1 ano para ele, de prazo, para ele se arrepender. Ele vai enfrentar 7 anos de loucura. E o incrível é que ele teve a advertência, teve 1 ano e não mudou, e teve que enfrentar a loucura. Mas ele teve todas as oportunidades de rever. E a questão que vem também na minha mente, além de que eu não posso ocupar o lugar de Deus, a questão é que essa foi a primeira grande mentira de Satanás, sabia? Incrível, né? A primeira grande mentira de Satanás, que ele tentou convencer Adão e Eva, e convenceu. Lembra-se, qual foi o argumento que ele usou para que Eva comesse da maçã? Alguém está lembrado? Lá no capítulo 3. Que ela não ia morrer. Sereis como Deus. Lembra o que ele falava lá no céu? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus, e como ele queria e não conseguiu, ele tentou convencer o homem que o homem tem que ser como Deus. E conhecendo a nossa natureza humana, como Satanás conhece, ele conhece a natureza humana, ele explorou isso, o desejo humano de ser como Deus. Em que sentido isso? Esse é o ponto. Em que sentido eu quero ser como Deus? Sabe o que é, meu amigo? É o seguinte: nós não aceitamos e não gostamos que ninguém nos diga como é que nós devemos nos comportar. O ser humano não gosta disso, que alguém diga o que você vai ter que fazer. O ser humano não aceita isso. O ser humano quer decidir por sua conta mesmo o que ele vai fazer. Alguma coisa de errado nisso? Sim ou não? Eu estou vendo gente em dúvida. Alguma coisa de errado nisso? Alguém pode perguntar: peraí, Mauro, mas onde entra o livre-arbítrio? Onde entra o livre-arbítrio? Eu vou explicar para você.
livre-arbítrio está no direito que eu recebi de Deus de escolher entre fazer o certo ou o errado. Esse é o meu livre-arbítrio que você tem. Livre-arbítrio não é estabelecer o que é certo ou o que é errado. Quem estabelece regras morais é prerrogativa de Deus. E a confusão que Satanás trabalhou muito bem foi essa. Ele quer convencer o homem a estabelecer as regras. Isso não é livre-arbítrio. Não compete a mim dizer o que é certo ou o que é errado. Isso compete a Deus. Querem prova? Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva, e disse ao casal o que era certo ou errado e o que eles podiam fazer ou não no jardim do Éden. Quem estabeleceu as regras? Deus disse: podeis comer de todas as árvores, não daquela. Ele estabeleceu as regras, mas deu a Eva o livre-arbítrio de não obedecê-lo. Mas ela não pode dizer: eu vou comer dessa árvore e vou tomá-la certo, correto. Isso ela não pode fazer. Ela não é ela que estabelece. E amigos, que coisa interessante. Para pensar, ela tinha 1000 razões para comer do fruto proibido. 1000. Vamos ver algumas, bem rápidas. Eu posso dizer assim: mas por que Deus está escondendo de mim? Eu tenho direito de conhecer, saber o que há ali. Por que eu vou viver na ignorância quanto ao que há ali? Tem gente que não aceita viver na ignorância em relação às coisas do mundo e às coisas que Deus pede que nós não tenhamos contato. Tem gente que não aceita isso, quer saber como é, quer ver. E Deus está nos poupando do sofrimento. Ela tinha argumentos. Por que eu vou ter que viver com essa dúvida, com essa curiosidade? Que mal há em conhecer o que há na árvore? Ela tinha argumentos poderosos para desobedecer. Se você procurar, ela vai encontrar uma série de outros. A serpente tomou o fruto na mão, segurou e disse: Deus não falou que se tocasse morreria? Ela disse: falou, pois eu toquei e não morri. Pelo contrário, estou falando, eu uma serpente estou falando. O argumento era convincente. Quantos motivos ela tinha para comer? Vai pensando aí. O argumento era convincente. Amigos, ela só tinha um único motivo para não comer. Um único. Ela tinha 1000 para comer e um único para não comer. Qual era esse argumento para não comer? Não comer. Deus disse. Só. O único argumento. Na minha vida e na sua, nós vamos ter momentos assim, em que eu e você vamos ter 1000 argumentos para desobedecer e um só para obedecer, só porque Deus disse. Só porque Deus disse. E as coisas são assim, e nós temos que entender que as coisas são assim. E aqui esse rei está enfrentando isso. Vai enfrentar a realidade entre o poder dele, terreno, e o poder daquele que comanda todas as coisas. Vamos seguir. Que verso que eu parei? Eu naveguei aqui, parei onde? Verso 28. Verso 28, antes de ler o verso 28, quero dizer uma coisa. Não sei se vocês estão percebendo o que Deus propôs a Nabucodonosor. Uma frase que a gente usa toda hora, né? Toda hora a gente fala, ou vem pelo amor, ou vem pela... É isso que Deus está falando para Nabucodonosor. Nabucodonosor, você quer vir pelo amor, ou você quer vir pela dor? Você escolhe. Te dou um ano para pensar. Ele escolheu pela dor. Ele escolheu pela dor. E eu conheço um monte de gente que escolhe pela dor. A começar por mim. Eu vim pela dor. Também fui burro. Também fui Nabucodonosor. A minha árvore também cresceu e chegou até o céu. Os meus ramos se espalharam pela terra. Eu quis brincar de Deus na minha vida. E vim pela dor. Mas isso é para um outro dia. Deus muitas vezes diz para você e para mim: você quer vir pelo amor ou vir pela dor? Você escolhe. Deu um ano para ele pensar. Verso 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Olha só o prazo, verso 29, olha aqui, ó. Ao cabo de 12 meses, ou final de um ano, né? Passeando o rei sobre o palácio real da Babilônia, disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Aprendeu? Ele aprendeu? Depois de um ano, o prazo que Deus deu para ele, ele mudou a vida dele? Não, ele disse: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder e para a minha glória e majestade. Continua desafiando a soberania do céu?
continua. Não aprende, porque tem gente que não aprende. Infelizmente tem gente que não aprende. Ele não aprendeu, orgulhoso, distraído com o palácio, com o dinheiro, com o poder, porque isso distrai, né? A pessoa se sente assim um semideus, poderoso demais. E está aqui, depois de um ano, ele continua o mesmo, sem nenhuma mudança. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que Deus disse. Ou você tem dúvida? Verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, ainda nem terminou a frase. Ele nem terminou a frase. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Verso 32. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, para aqui primeiro, para aqui. No meio da arrogância dele, o auge da arrogância, não é essa, a Babilônia que eu edifiquei pelo meu poder. Ele estava no meio da sua arrogância quando veio o decreto de Deus. Acabou. Nabucodonosor, a minha paciência se esgotou com você. O seu prazo está esgotado. Deu o seu prazo. E aí cumpre-se a profecia de Deus. Este homem, é importante a gente entender isso e raciocinar. Amigos, nós estamos falando do homem mais poderoso do mundo. O que aconteceu com ele aqui? Foi viver com os animais. Isso aqui não é historinha da carochinha, amigos. Isso aqui, quem escreveu isso aqui foi o próprio Nabucodonosor. Ele está dando um testemunho. É como se ele viesse aqui na frente, nesse microfone, e dissesse para vocês: amigos, eu tive uma doença tão séria que eu comecei a andar de 4. E eu fiquei 7 anos morando com os cachorros, com os bois. Eu comi capim. Eu não cortava o cabelo, as minhas unhas viraram garras. Você já imaginou o George Bush dizendo isso aqui? Tem gente alegre aqui, não é assim, amigo? Já imaginou? É este homem que está dando esse testemunho. Está contando o que aconteceu com ele. Com todo o poder que ele tinha, ele não pôde evitar o decreto do céu. Com todo o poder que ele tinha. Este homem é um personagem histórico, não é uma fantasia. Nabucodonosor, todos nós estudamos em história. Esse homem não é uma fantasia, como nada na Bíblia é fantasia. Isso é um testemunho seríssimo, é um documento para a humanidade. Esse homem contando o que aconteceu com ele. Verso 34, preste atenção. Mas ao fim daqueles dias, quantos dias? 7 anos. É pouco 7 anos vivendo assim? Você acha que dá para ficar 7 anos andando de 4 e comendo capim? É pouco isso aqui, gente? Como animal. Você viu que aquele era molhado pelo orvalho, quer dizer o quê? Vivia na chuva, no relento, vivia como um animal. Morava como um animal. Nabucodonosor. É uma coisa incrível isso aqui. Aí diz que ao fim daqueles dias, no verso 34, ele diz: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Para aqui. Na minha concepção, esse é o verso mais importante do capítulo. No meio da loucura e dessa doença psiquiátrica chamada licantropia, no meio disso, ao final do prazo que Deus deu a ele de 7 anos, exatamente, ele usa uma palavra-chave, ele diz: eu levantei os olhos aos céus, e voltou o meu entendimento. Só existe uma solução para o problema
do homem. Porque o pecado, esse problema que está dentro da gente aqui, que é uma coisa muito séria, nós temos um problema dentro de nós, não dá para fugir, chamado pecado. Convive com todos nós. O pecado, ele faz isso aqui, ele nos torna animais, ou não? Ou não, você liga a televisão todo dia, isso que você está lendo aí no noticiário, isso aí é gente ou é animal que está fazendo? O pecado nos torna animais, gente. É isso que Deus está mostrando. O que ele fez com Nabucodonosor é mostrar o que é a natureza humana no pecado. O homem vira animal, irracional. Não precisa andar de 4 para ser animal. Isso que nós temos visto no mundo aí, isso não é gente, isso são animais. Todos os dias, é cansativo o noticiário. Cada dia uma nova barbaridade. Cada dia. Isso é o estado do homem no pecado. Verdadeiro animal. Aí ele diz que ele levantou os olhos aos céus e lhe voltou o entendimento. O que Deus está ensinando para nós? Onde é que se busca entendimento? Verdadeiro entendimento e razão? No céu. E diz que ele louvou o Altíssimo e aquele cujo reino é de geração em geração. Mudou, hein, Nabucodonosor? Mudou, hein? A estátua não era para homenagear o reino eterno dele? Agora ele diz que o único que tem reino eterno, quem é? O Altíssimo. Ele diz, louvei o nome do Altíssimo. Por quê? Porque ele voltou o entendimento. Significa que aquele que não consegue entender a soberania de Deus, continua no nível dos animais. Por mais culto que possa ser, por mais conhecimento que tenha, por mais títulos universitários que tenha, por melhor lucidez que tenha, é um animal em termos de entendimento, de sabedoria. É isso que Deus está ensinando. Eu conheço vários animais que têm mais de 5 diplomas universitários. Animais de acordo com essa palavra. Porque lhes falta o entendimento. E onde se busca entendimento? Levantando os olhos para... É preciso olhar para Deus. Enquanto Nabucodonosor não olhou para Deus, humildemente, enquanto não viveu como um animal, o plano de Deus para Nabucodonosor é que ele virasse animal? Mas foi o único jeito desse homem se salvar. Amigos, para um é licantropia, para outros câncer, para outros AIDS, para outros desemprego, para outros filho nas drogas, para outros, vai dando nome aí. Deus quer nos salvar. Ele avisa, ele manda um aviso, ele manda 2, ele diz, eu não gostaria que isso acontecesse na sua vida, mas se você não mudar, vai acontecer. E eu vejo gente dizendo, Senhor, por que logo comigo, Senhor? Nabucodonosor talvez podia ter dito, né? Por que comigo? A gente precisa pensar nisso. O plano de Deus não é que a gente passe por isso, mas às vezes Deus não tem outra linguagem para lidar com o pecado para que a gente possa entender. Às vezes é preciso sofrer, passar 7 anos de problemas graves, de sofrimento, de dor, para fazer o quê? Levantar os olhos para o céu. Às vezes a gente está vivendo como ele, né? Como é que ele disse? Eu estava sossegado no meu palácio. Às vezes é quando a gente está sossegado em casa que vem a tempestade. Lembra-se, como eu disse, a vida pode mudar num segundo, numa carta, numa curva, num telefonema. Deus fez isso, uma visita inesperada para Nabucodonosor. E o homem mais importante do mundo virou animal. Mas aqui, no final da história, que ele está escrevendo, que ele quer que o mundo leia, ele está dizendo assim para o mundo, mas no final, eu louvei o nome do Senhor. Será que é preciso que o homem passe por isso para louvar o nome de Deus? Quem somos nós, hein? Que tipo de mente tem o ser humano? Como é a nossa inteligência para eu não conseguir compreender isso aqui? Vamos encerrar, verso 35. Ele diz, todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Deus comanda o quê? Tudo no céu e na terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento.
e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Esse homem voltou para o reino dele, depois de 7 anos, voltou para o lugar onde Deus disse que ele voltaria, se mudasse, se convertesse. Ele se converteu, Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Alguém poderá dizer, peraí Mauro, um homem que viveu como um animal, que foi visto de 4 comendo capim, e esse homem volta a governar o mundo? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Pensa aí, se você visse um ex-governador andando de 4 e comendo capim, você votaria nele de novo? Tem gente que vota, mas isso é outro assunto, né? Isso é outro assunto. Vamos misturar as coisas, né, pastor? Isso é um outro assunto. Sem nomes, pastor, sem nomes. E esse homem voltou para dirigir. Voltou. Por quê? Porque lá do céu foi dito que se ele se arrependesse, ele voltaria. E quando Deus promete uma coisa, meu amigo, pode ser o maior absurdo da terra. Porque isso que nós estamos falando aqui, humanamente, é um absurdo, você tem que concordar comigo. Mas para Deus, não é. Para Deus não é. Significa que eu e você, se estamos passando aqui 7 anos de licantropia, será que eu e você podemos voltar para o nosso reino? Podemos? Se tem alguém aqui essa noite que está dizendo assim, ele está pregando para mim, como eu ouço isso lá embaixo? Mauro, você pregou para mim? Não. Deus fala com todo mundo que está aqui dentro, todo mundo, até comigo que estou falando. Às vezes eu estou falando aqui dentro, aqui para vocês, e Deus está assim na minha orelha, toim, tá bem? Ou não? Lógico. Lógico. Esse recado é para nós, que às vezes queremos brincar de Deus, estabelecer regras. Último verso, 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Amigo, aqui só tem uma coisa que a gente tem que falar. Amém. Amém. Nabucodonosor dizer isso aqui é um milagre. Ele diz, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que lição para nós, hein? Que lição, que testemunho. Você compreendeu por que essa carta de Nabucodonosor está na Bíblia? No livro de Daniel? Que isso aqui é um testemunho poderoso para o mundo, dado não por qualquer pessoa, simplesmente por um dos homens que foi um dos homens mais poderosos da terra. Os últimos registros que se tem sobre Nabucodonosor na Bíblia são essas palavras. Significa que nós podemos deduzir que ele está salvo ou perdido? Salvo. Mas ele não mandou matar tanta gente, ele não prendeu tanta gente, ele não desgraçou a vida de tanta gente. Está salvo ou perdido? Por quê, hein? Porque o que salva ou faz com que a gente se perca não é o que a gente faz, é em quem nós cremos. A salvação não é pelas obras. E quando você passa a crer em Jesus, eu duvido que alguém me prove que depois que ele disse isso aqui, eu louvo ao Rei dos Reis, eu duvido que ele continuou matando pessoas. Eu duvido que ele foi transformado. Outro homem, outra pessoa. Sabe, toda vez que nós queremos nos afastar da misericórdia de Deus, nós nos aproximamos da insanidade. É verdade, toda vez que a gente sai da sabedoria de Deus, nós nos tornamos insanos. Nós passamos a pensar e agir como animais, pode ter certeza. É um paralelo perfeito. Só há uma saída para nós: levantar os olhos para o céu. Aí o que acontece? Volta o entendimento. Se não levantar os olhos para os céus, não há entendimento. Eu quero encerrar com a história de uma menina que perdeu os pais, ainda criança, perdeu os pais num acidente de avião, no mesmo dia. Imagina, para uma criança pequena perder o pai e a mãe num acidente de avião. Foi adotada até que a senhora
colocou a menina na escola no primeiro dia de aula. Avisou a professora de religião: olha, essa menina perdeu os pais num acidente, passou a infância aí de um lugar para o outro, eu adotei, agora ela está entrando aqui nessa escola, mas quero pedir um favor à senhora. Ela não teve nenhuma informação religiosa, ela não tem religião nenhuma. Então peço que a senhora tenha cuidado com ela, porque ela não tem nenhuma informação religiosa. E a professora anotou bem aquilo. Primeiro dia de aula, a professora está dando aula de religião, colocou ali uma foto dessas imagens de Jesus Cristo, né, que a gente olha e já identifica como sendo Jesus Cristo. E olhou para as crianças na sala de aula. Primeiro dia de aula, a professora perguntou para as crianças: alguém sabe me dizer quem é ele? A criançada toda levantou a mão. Todo mundo sabia. A menina também levantou. E a professora pensou: mas a mãe adotiva disse que ela não sabe nada de religião, não tem nenhuma informação, como é que ela pode saber? E a criançada toda: eu sei. E a professora curiosa foi logo para a menina, né? Tá bom. Você também sabe quem é ele? Sei. Quem é ele? Ah, foi esse homem que ficou segurando nas minhas mãos no dia que o papai e a mamãe morreram. Sabe qual é a lição, amigos? Muitas pessoas no mundo sabem quem ele é e nunca tiveram uma experiência pessoal com ele. Só sabem por ouvir falar. Aquela menina tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Nabucodonosor teve. Ele teve. E quem tem, conta. Quem tem, conta. Quem tem, fala o que ele faz, como ele é. Então, na nossa vida tem que ser assim. É muito bom ouvir falar de Jesus. É muito bom saber tudo sobre ele. É bom. Mais importante do que isso é ter uma relação pessoal com ele. É conhecê-lo de verdade. É poder contar. É poder dizer: eu era assim e não sou mais. Eu fazia isso e não faço mais. Sabe por quê? Porque um dia eu levantei os meus olhos para o céu e me voltou o entendimento. Isso é cristianismo real. O mundo precisa de mais cristãos contando. Mais cristãos que venham à frente e dizer: meu entendimento voltou só quando eu olhei para o céu. Porque tem muita gente falando de Jesus sem nunca ter tido nenhuma experiência pessoal com ele. Eu pedi ao pastor Marcelo para orar para nós, pastor. Pastor Sandro, eu pensei que o pastor Sandro tinha saído, mas pastor Marcelo está sendo convocado a orar aqui. Pastor Marcelo vai orar. Mas antes, pastor, eu quero que o senhor ore por um motivo específico. Eu até vou pedir para o pastor Sandro vir aqui à frente também. Pastor, vem aqui. Deixa eu quero ficar ao lado dos santos. Bobo eu, né? Essa oração aqui é especial, meu pastor. Eu sei que o senhor tem um listão. E todo sábado eu peço oração por esse listão. O listão que está do pastor são as pessoas que estudam conosco e que ainda não tomaram uma decisão definitiva de se batizarem. E nós estamos orando por elas, né, pastor? Pastor Sandro também. Todo sábado, toda semana, praticamente todo dia. Essa lista tem mais de 40 nomes, não é isso, pastor? Mais de 40 nomes. Eu quero fazer um apelo especial nessa noite, aproveitando aqui o testemunho de Nabucodonosor. Eu quero muito nessa oração que o Espírito Santo incomode as pessoas que estão nessa lista. Incomode mesmo no banco onde você está. Eu quero que o Espírito Santo tire a sua paz, porque Deus quer te salvar. E o batismo é muito importante. É um testemunho público. Nabucodonosor não teve vergonha de contar isso aqui. E nós também não podemos ter vergonha de assumirmos Jesus publicamente. Eu quero que esse seja o motivo de oração dessa noite. Talvez fosse bom os dois pastores orarem por essa razão, por essas pessoas que nós estamos orando já há algum tempo. Nós aqui temos orado já há 3 anos por diversas pessoas. E algumas delas descansam, dormem no Senhor. Algumas não têm condições de serem batizadas, porque já estão enfermos. Eu me lembro aqui do Alejandro. Cadê o Roberto? Lembra-se do Alejandro? Um argentino entrou nesta igreja dizendo que quando o Roberto disse: vai com Deus, ele disse: não, deixa que eu vou sozinho. Foi assim, Roberto? Não precisa de Deus me acompanhar, eu vou sozinho. Diversos tipos de pessoas na entrada por aqui. Consciência fechada para Deus, outros de mente aberta para Deus. O Alejandro teve condições de tempo e chances ainda de reconhecer que essas frases não precisavam, bastava ele
aceitar a Jesus, né? Ele aceitou Jesus. Se você hoje está aqui e ainda resiste a esta voz da consciência, falando, olha, como disse o Dr. Mauro, usando a palavra de Deus, busque entendimento, busque entendimento. É simples, nós não queremos aqui fazer proselitismo de sejam crentes, não é isso. Creio em Deus, creio em Deus, como família, como esposo e esposa, como filhos. Toda quarta-feira nós estamos aqui para formarmos uma família eterna. Sabe por quê? Porque nós cremos que daqui nós vamos juntos para onde? Para os céus, é só isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mais, Ele fará. Nós vamos orar, tá bom?